eu recomendo para você. Hoje nós temos um tema extremamente interessante e atual. Você quer ler comigo? Olha, o tema. Vamos lá? Toda autoridade é transitória e será julgada por Deus. Você conhece, você entende o tamanho disso, a proporção disso? Mas antes de lermos o texto, eu quero aqui pontuar algumas coisas. A primeira coisa, quando vamos ler a Bíblia, temos que ter consciência que é como ler um jornal diário. Eu sei que os jornais morreram, né? Os de papel. Então vamos trocar aqui. Ler a Bíblia é como abrir um aplicativo de notícias diário, onde você começa a entrar em contato com as notícias, mas já não é em tempo real. A Bíblia é atual ao ponto de ser em tempo real. Então a Bíblia é um livro sempre atual, sempre atual. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a Bíblia não envelhece. Pode envelhecer a capa, as folhas podem se deteriorar aí como os manuscritos originais e as pessoas terem que ficar juntando pedaços, mas ela não envelhece como palavra de Deus. Todos os livros envelhecem, todos os livros envelhecem. Tem pessoas que se gabam da grande biblioteca que tem, mas às vezes leram o livro uma vez, leram o livro pela metade, esqueceram de ler o livro, estão empoeirados, e quando eles vão ler, descobrem o seguinte, que houve uma mudança no contexto social, se tornaram desinteressantes. Houve um desgaste de estilo, de linguagem, ou foi envelhecimento intelectual ou cultural, mudança de valores morais. Isso é coisa do passado. Agora, nós vamos meditar num texto, Salmo 82, e ele faz parte da Bíblia. E a Bíblia é um livro atual, e a diferença dela de todos os outros livros é a seguinte: primeiro, ela é viva. Você conhece algum livro vivo? Eu só conheço um. Ela não é letra morta. Você lê a Bíblia e você vê que tem alguém falando com você. A Bíblia é um livro vivo. É vivo porque todas as vezes que nós começamos a ler, recebemos iluminação lá do alto. Iluminação para entender. A Bíblia é eficaz, ela atinge todos os propósitos pelos quais o autor teve o seu propósito. Cumpriu todos. Vocês já viram que não existe edição de correção da Bíblia? Não existe aí possibilidade real, concreta e bíblica de acrescentar novas ideias ou conceitos, embora muitos teólogos liberais, e cuidado com eles, podem querer empurrar aqui para dentro alguma coisa que já não estava, e a Bíblia é um arcabouço fechado, totalmente fechado. Interessante, a Bíblia também é sondante. Você conhece algum livro sondante? Olha que nome bonito. Olha que expressão legal. Quando você está lendo a Bíblia, parece que é você que está lendo, né? Mas é ela quem está te sondando. Ela é uma espada penetrante. Vai profundo. Consegue dividir alma e espírito.
É um livro sem igual, né? Outra coisa, é um livro suficiente. Cuidado, preste bastante atenção quando as pessoas quiserem misturar a Bíblia mais alguma coisa, a Bíblia mais a outra coisa, a Bíblia mais essa ideologia nova, essa ciência nova. Cuidado, pense bem, fique alerta, não é? Eu quero te dizer o seguinte: por que a Bíblia é um livro sempre atual? Em primeiro lugar, Deus não mudou. Não existe sombra de variação em Deus. Ele é o mesmo para sempre. Ele é o que Ele é. Nós também não mudamos quanto à nossa natureza. Continuamos sendo pecadores. Então Deus não mudou, o homem não mudou. A proposta de Deus para resolver o problema do homem, que é o pecado, também não mudou. Que proposta é essa? É esta: Cristo Jesus, Salvador. Então a Bíblia vai continuar. Por último, o Espírito Santo continua iluminando e operando salvação por meio desta palavra. Você queira ou não, é isso que é o que está acontecendo. Então nós vamos ler o texto de hoje, Salmo 82, só que nós vamos fazer o seguinte, preste bem atenção no que eu vou ensinar agora. Todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia, a gente vai usar os óculos do passado, os óculos do presente, porque, embora sejamos cidadãos do céu, os nossos pés estão na terra. Nossos pés ainda estão aqui. Então precisamos ter consciência do nosso presente. Mais do que isso, temos que colocar os óculos no porvir. É sempre isso. Agora, debaixo de uma grande luminária. Que luminária é essa? É o Espírito Santo de Deus. Não tente ler a Bíblia sem esta iluminação. O problema vai ser sério. Vamos ler o Salmo de número 82 agora, depois dessa introdução. Lembrando o seguinte, que é um salmo de Asaf. Asaf era uma espécie de diretor de músico dos dias de Davi. Foi escolhido por ele. Estava ali com a missão de ser músico, de ser cantor, de reger coral, todas essas coisas. Era uma espécie de Ingrid, né? Masculino, é claro. O que acontece? Só que ele era mais do que isso. Ele tinha um ministério duplo. Você conhece pessoas que têm ministério duplo ou triplo? Ele prega, mas ele canta, mas ele toca. Ele era também profeta. E a gente vai ver isso daqui. A gente vai entender isso aqui. 12 salmos, pelo menos, levam o nome de Asaf. Então agora, vamos ler esse sermão de advertência. Advertência. Abram as suas Bíblias, ou então está aqui? Vamos colocar? Leiam comigo, vamos ler juntos? Olha, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. E aí ele pergunta: até quando julgareis injustamente? Tomareis o partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com os aflitos e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse,
Foi Deus quem disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, porém, entretanto, na verdade, como homens morrereis, e qualquer dos príncipes havei de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém? Diga amém. Amém é assim seja, assim seja. Para quem tem familiaridade com o meio jurídico, talvez ele consiga entender isso daqui melhor. Deixa eu te contextualizar aqui. A imagem que é nos passada aqui é a imagem de um tribunal solene, a sessão está aberta, o juiz é a figura central dos trabalhos, e ele está de pé, para pronunciar a sua sentença. Não é uma sentença comum, porque às vezes sentenças podem sofrer revisões. Essa sentença aqui não vai ter revisão, não é? O juiz está pronto para proferir a sentença, e ela é de condenação. Meu Deus, um julgamento. Você pode imaginar uma sala de julgamento? O juiz, as partes. Mas agora eleva isso à potência do céu. Do céu. Que tamanho terá essa sala, né? Meu Deus, qual é o tamanho da sala de julgamento no céu? Não sei. Outra pergunta precisa ser respondida: que julgamento é esse? Que julgamento é esse? A Bíblia fala de pelo menos 2 julgamentos. O primeiro deles é o que está em 2 Coríntios 10, 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Olha o que diz. Porque importa que todos nós, comparecemos perante o tribunal de Cristo. É o primeiro, é o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É o primeiro julgamento. O segundo julgamento é o tal do juízo do grande trono branco. Olha, diante desse título aqui, desse julgamento, eu acho que todo mundo já pode começar a tremer, né? Pelo menos alguns, não todos, né? Eu não vou tremer. Nem você vai tremer, isso é certeza, eu vou te explicar por quê. Olha, está lá em Apocalipse 20, 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, vão se abrir livros. Ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito na Bíblia. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, essa é a questão deste julgamento. Se o nome não estiver no livro da vida, e se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. 2 julgamentos.
totalmente diferentes, totalmente diferentes. O primeiro, o tribunal de Cristo é para crentes, aleluia, é para salvos, é para regenerados, é para redimidos. Agora, o juízo do grande trono branco, esse eu espero que nenhum de vocês esteja lá. Esse é para os incrédulos, é para os perdidos, os não regenerados. O tribunal de Cristo serão julgados a obra e a fidelidade do crente, mas a salvação está garantida. O juízo do grande trono branco julga-se as obras, e são obras de infidelidade. No primeiro, não há condenação no tribunal de Cristo. Ao contrário, a premiação de acordo com os serviços prestados. Posso abrir um parênteses aqui, você que está trabalhando para o Senhor, na obra do Senhor, saiba que isto vai ter recompensa. Enquanto no outro, não vai ter galardão, vai ter condenação. O problema é eterno aqui, a condenação é eterna. Depois, o primeiro é relacionado com o galardão, o segundo é com o juízo final. Detalhe importante, juiz, quem é o juiz? É o mesmo para os dois julgamentos. O juiz já foi nomeado, ele já foi designado. A revelação das Escrituras é progressiva. Aqui nós vamos ver Deus como juiz. E se a gente não pular aí o corguinho para o Novo Testamento, a lacuna que existe, seremos apenas como judeus. Aí a gente pula e no Novo Testamento descobrimos que Jesus é o juiz desses julgamentos. Salmo 82. Salmo 82. Doutor Cássius, o senhor vai prestar atenção aqui, o senhor vai ter uma compreensão melhor, porque é advogado. Olha aqui. Quem são as partes que tomarão lugar nesse julgamento? Em primeiro lugar, o juiz. Não existe julgamento sem juiz, né? Só que esse juiz aqui não é os que a gente conhece. Esse aqui é o supremo e universal juiz. Os acusados, todos aqueles que ocuparam lugar de autoridade na terra em todas as eras, em todos os tempos, e não agiram com fidelidade, com a fidelidade que exigia os seus cargos, Meu Deus, isso é grande demais. Quem somos nós para entender a dimensão desse negócio aqui? Os acusados aqui são os deuses, com letrinha minúscula, deuses com letrinha minúscula. Quando você estava lendo, ou quando você for ler, preste atenção nisso. A tipificação penal, crimes de injustiça geral. Vítimas, a gente vai lendo o texto, órfãos, viúvas, fracos, oprimidos, pobres, indefesos, inocentes, e aí vai. Todos aqueles que sofreram sentenças injustas. A lei a ser aplicada é a lei de Deus. Detalhe, o juiz, ele não é só aquele que julga, ele também é o que estabelece a sua lei. No caso, aqui vai ser a lei moral, a lei de Deus, né? Hoje em dia está acontecendo um fenômeno aí. O juiz não quer só julgar mais, ele quer fazer leis também ao mesmo tempo. Só que eles eles não são como esse Supremo, né? O Supremo é o único que pode fazer a lei e pode julgar. Os outros não, os outros têm que obedecer e seguir a lei. Não seguiu a lei, não está bem. As testemunhas, interessante isso daqui, serão dispensadas. Livros serão abertos, mas as testemunhas dispensadas. Sabe por quê? O juiz, quando julga, ele não conhece exatamente os fatos. Precisa de provas. A função do advogado é juntar ali as provas de defesa. Esse juiz aqui é onisciente.
Quem ousará argumentar alguma coisa diante dele? Quem vai fazer isso? Advogados de defesa? Não existe, porque são indesculpáveis. Todos aqueles que um dia comparecerem nesse tribunal são indesculpáveis. Suas más obras foram redigidas em livros que serão abertos. Possibilidade de recurso? Zero. Zero. A sentença é definitiva. Definitiva. O foro será um só para todos. Todos. Quer dizer, não haverá grande, não haverá pequeno, não haverá o tal do foro privilegiado, né? Que é o foro de prerrogativa de função. Não vai ter isso, não vai ter. Aqui, só perdidos. Do maior ao menor, só perdidos. Primeiro versículo, versículo de número 1, olha, preste bem atenção, olha o que está dizendo aí, olha. Deus assiste na congregação divina. No original, é isso que eu disse. O juiz está de pé, a assembleia está aberta. O juiz vai pronunciar a sua sentença. Olha, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. O primeiro Deus que aparece ali, olha, irmão, verso de número 1. Vamos ver se ele coloca. Eu vou ler para você. Então, quando diz Deus, ali, vocês estão observando? Aqui não dá para ver, mas o primeiro Deus lá, ó, é Elohim, é o Deus único, o Deus supremo, o Deus supremo, o Deus universal, o verdadeiro Deus, o único Deus, assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Esse aqui, ó, deuses aqui, é minúsculo, é minúsculo. Lá na frente, Jesus faz referência ao Salmo 82, e nós temos certeza que dizem respeito às autoridades, aqueles que foram investidos de poder de alguma maneira, Então a cena é de um tribunal, o rito é solene. Essa palavra deuses aqui, em termos de autoridade, com letra minúscula, envolve pelo menos duas coisas. Primeiro, a autoridade desses homens. Em segundo lugar, a responsabilidade advinda destes cargos. Algumas pessoas equivocadamente interpretam isso de forma errada. Podem pensar que são anjos, né? Mas lá no verso de número 7 a gente descobre que eles são homens, que eles morrem. Anjos não morrem. Outros pensam que são deuses pagãos, mas não são deuses pagãos, porque deuses não existem. Simplesmente não existem. São todos falsos. Ninguém desses deuses tem aí a mínima chance de comparecer diante do tribunal de Deus. Agora, fundamental para que a gente continue. O que significa a palavra autoridade? Pense aí por alguns segundos. O que é uma autoridade? O que significa ser uma autoridade? Olha, autoridade é poder delegado, Se alguém, ou derivado, né? Se alguém tem autoridade para fazer alguma coisa, é porque alguém concedeu a ele essa missão, essa tarefa. Então, autoridade é poder delegado, é poder recebido, é capacidade para atuar, capacidade. Agora, o problema reside em um pontinho que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não sabem,
Que ponto é esse? É o seguinte: em última instância, lá na última instância, todo poder e toda a autoridade, ela realmente, verdadeiramente, deriva de Deus. Ela procede de Deus. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Instituídas. Não existe autoridade que não proceda de Deus. Se existe alguma autoridade lá na polícia militar, foi instituída por Deus. Uma vez eu preguei aí na Rotan, né? E foi justamente sobre isso, porque eles estavam investidos de autoridade, eram ministros de Deus, eram diáconos do povo, sairiam ali em alguns momentos, depois de todo aquele aparato militar ali de fuzis e não sei o quê, eles sairiam para exercer uma missão. Toda autoridade vem de Deus. Se alguém aqui tem autoridade, nunca perca consciência disso. Nunca perca consciência disso. Eu não esqueço do comandante, quando ele, ao final, depois da minha pregação, ele disse assim: para eles, boa caça, podem sair. Sair como? Munidos de autoridade. Quando Jesus estava sendo inquirido por Pilatos, ali antes da sua crucificação, Pilatos ficou intrigado com Jesus e disse para ele assim: você não me responde? Não sabes que eu tenho autoridade para soltar e autoridade para crucificar? Pilatos tinha consciência da autoridade dele. Então Jesus respondeu a ele: olha, nenhuma autoridade terias sobre mim, sobre o próprio Filho de Deus, naquela condição ali de humilhação, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então toda a autoridade vem de Deus. Mas será que Deus aprova os atos de toda a autoridade? Eu acho que não. Será que Deus aprova os atos de todas as autoridades? Vou repetir, eu acho que não. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele com letra maiúscula, mesmo estabeleceu a instituição da autoridade no mundo, para que o mundo ande ordenadamente. Ordenadamente. Agora vamos definir aqui os deuses, do verso de número 1. Por enquanto, deixe aqui para mim o verso de número 1. Quem são esses deuses? Eu vou dizer para você, no decorrer do texto a gente descobre que são juízes e autoridades, mas eu não quero colocar aqui todo mundo na vala comum, não. Eu penso que são alguns, são poucos, mas são juízes e autoridades ímpias, não regeneradas, perdidos, sem Cristo, que um dia receberam poder, capacitação para serem representantes de Deus na terra, diáconos do povo, mas não agiram como deveriam. Todos um dia, todos desses daqui, um dia, ouvirão da parte de Deus uma sentença que jamais poderá sofrer revisão, é definitiva. Onde é que eles estão atuando?
Você acha que é só no Brasil? É só na Europa? É só no Irã? Aquelas autoridades que tem ali, né, barbudas. Estão atuando no mundo todo hoje. No mundo todo. No mundo todo. Eles estão agindo, achando que são deuses com letra maiúscula. São deuses com letra minúscula. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque esse salmo aqui nos serve de consolo. De consolo. Ele serve para aumentar a nossa fé. Todos esses juízes e governantes corruptos que têm se assenhorado do povo, que não se arrependem de suas injustiças, dos seus pecados, vão ter que comparecer ante o tribunal de Deus. A partir daqui, até aqui, quem estava falando era Asaf. Ele teve um vislumbre do céu. Deus mostrou para ele, não sei como. Se foi uma visão, eu sei que foi uma revelação. Ele teve um vislumbre. Ele escreveu isso, transformou isso tudo em música. O Espírito Santo revelou para ele, não sei de que maneira, mas revelou. Então, este salmo serve de consolo para aqueles que estão indignados. Indignados. A partir daqui, é Deus quem começa a falar. A falar. E eu considero um ato de misericórdia da parte de Deus. Porque eu fico pensando, ao longo da história da humanidade, logo depois desse salmo, depois das Escrituras, quantas autoridades, entrando em contato com a palavra de Deus, eles não foram tocados. Talvez até pelo Salmo de número 82. Deus começa aqui a falar. A pergunta não é retórica, ela é atemporal. Atemporal. Quer dizer, serve para todos os tempos. É retórica porque não precisa de resposta. Deus já sabe a resposta, né? Quando ele pergunta aqui, olha, quando ele pergunta, até quando julgareis? Você acha que Deus precisaria fazer esta pergunta? Ele sabe. Até quando eles vão julgar injustamente? Deus sabe. Até quando tomareis partido dos ímpios? Deus já sabia. A pergunta é retórica e serve para todas as autoridades ao longo da história da humanidade. Para todos. Quando eu leio aqui, eu também entendo que isso aqui era uma prática comum. Sabe, não era algo pontual. Parece que todo o sistema ali nos dias de Asaf havia se corrompido. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Você só consegue ver se você usar os óculos do presente. Óculos do passado, você vê o que os juízes estavam fazendo. Se você olhar hoje, óculos do presente. E você for um homem do seu tempo. Eu tenho dificuldade com crentes que estão vivendo anos atrás. Crente tem que ser inteligente, perspicaz, ativo. Precisam ser intelectualmente até preparados, da melhor maneira que ele puder. E é claro que Deus faz isso, esse lugar aqui é o lugar disso. Então você coloca esses óculos e começa a ver, olha, essas práticas aqui, quais eram os pecados aqui deles? Eu vejo aqui, primeiro, julgamentos injustos. Até quando julgareis injustamente? Julgamentos parciais.
Favoritismo. Eu pergunto para vocês, juiz pode ter favoritismo? Pode olhar para uma parte e dizer assim, ela é mais bonitinha do que a outra, então minha decisão vai para ele? Não. As decisões judiciais precisam ser imparciais. Aqui estavam sendo parciais. E Deus está tecendo aqui uma crítica ácida sobre a atitude desses homens. Sobre a atitude desses homens. Quando isso acontece, julgamentos injustos, julgamentos parciais, eu quero dizer para vocês, sempre existe um pano de fundo. Um pano de fundo. Interesses próprios, conveniência política, pressão externa de grupos, política institucional, corporativismo, né? Eu já vi muita gente por aí dentro do corporativismo dizer assim, ninguém larga a mão do outro, até o final nós estamos de mãos dadas. Preconceito cultural, alinhamento ideológico, né? Isso aqui é atualíssimo, é quando o juiz julga baseado numa ideologia, que ele entende que é certo e que precisa prevalecer, e outros, né? Pois é, a questão é que o juiz, quando ele julga, ele deve refletir a glória de Deus, ele deve refletir o caráter de Deus, o caráter de Deus. Deus é justo? O juiz tem que ser justo, porque em última instância, ele só é juiz, ele só é um governante. Aqui são juízes e governantes. Todo mundo está junto aqui, porque de certa forma governantes também julgam muitas coisas, fazem leis. Então, olha, se o juiz é justo, se o juiz supremo é justo, o juiz da terra tem que ser justo. Se o juiz supremo é reto, o juiz da terra tem que ser reto. Se o juiz do céu é santo, o juiz da terra tem que ser santo. Se é sábio, aqui tem que pedir sabedoria para ele. É confiável lá em cima? Aqui também tem que ser confiável. Imagina você comparecer diante de um tribunal que você desconfia do juiz, que você consegue até prever o julgamento dele. Vocês são homens desse tempo? Mulheres desse tempo? O juiz tem que ser imparcial, tem que ser fiel à lei, misericordioso. Nós vamos descobrir agora, olha, o juiz tem que ser misericordioso. Deus continua falando e apontando os pecados aqui, e dizendo como as autoridades devem agir. Olha, verso 3, fazei justiça ao fraco, quer dizer, ao pobre, não sejam imparciais, aos órfãos, quer dizer o seguinte, naquela época, as guerras aconteciam, muitas pessoas eram soldados profissionais, e muitos do povo tinham que se unir ali, para enfrentarem os inimigos. Até aí, tudo bem, eles iam, eles guerreavam, eles pelejavam, alguns morriam. Resultado disso, é hoje a mesma coisa, crianças órfãos, eram órfãos. Eu estou olhando pela ótica do passado agora, pelas óticas que me levam a esse tempo, não é? Então, os pais morreram, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente com o aflito, quer dizer, os que estão sofrendo condição de escassez, urgência alimentar.
A igreja tem um papel fundamental nisso. Quando ela reúne aqui cestas de alimento e distribuem. Por quê? Os planos de governo não alcançam todo mundo, não. Somos coparticipantes nessa missão. Aqui, ó, se os juízes estão fazendo isso, nós não devemos fazer, não é? Proceder retamente com o aflito, o desamparado, aquele que não tem apoio, que não pode se levantar sozinho. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: quando falamos em justiça, e é claro que nós estamos falando da justiça divina, a gente tem que entender que, além de ser cumprimento da lei de Deus, também é exercício de compaixão e promoção da dignidade humana. Não é isso aqui? Essas pessoas não precisam de dignidade? Eu não consigo conceber um crente que não vê dignidade no semelhante dele. Os deuses, com D minúsculo, eles olham assim como se estivesse olhando do céu, né? De cima para baixo. Eu estou falando de todos, não, eu estou falando dos ímpios, daqueles que estão se auto-enganando, daqueles que estão caminhando para um julgamento do qual não haverá mais volta. Não quero colocar as pessoas aqui na mesma vala. Eu sou amigo de juízes íntegros, servos de Deus, que prestam grande serviço no judiciário, pregando ali, promovendo cultos. Salmo 82, verso 4. Ele continua, Deus continua falando, socorrei, quer dizer, no original lá, livrem. A forma imperativa é uma ordem, socorrei o fraco, aqui de novo é pobre, o necessitado é mendigo, pessoas que estão vivendo em situação de penúria. Eu pergunto para vocês, será que os governantes mundiais estão realmente preocupados com as pessoas que estão vivendo em extrema pobreza, insegurança alimentar todos os dias? Imagine você acordar de manhã cedo e pensar, o que eu vou comer hoje? Será que eu consigo mais um dia de vida sem comer? O necessitado, aí diz assim, olha, é tarefa dos governantes, tarefa dos juízes, tirai-os, é forma imperativa, arrancar, de quem? Das mãos, do poder, do controle, da influência, do domínio, da exploração de homens ímpios. Até aqui Deus está falando, mas a locução vai mudar, a forma dele falar vai mudar. Olha, agora Deus vai falar aos que sabem, dizendo que esses falsos deuses, esses deuses com letra minúscula, não sabem de nada. Olha aí o verso de número 5. Eles nada sabem. O que será que eles não sabem? Normalmente essas autoridades são doutas, são estudiosos, mas Deus está olhando para eles e dizendo, vocês não sabem de nada. Deus está dizendo, eles não sabem, eles nem entendem. O que será que eles não entendem? Deus está dizendo, eles não entendem. Deus está dizendo, vocês, ou eles, está dizendo para os que sabem, coisas dos que não sabem, vagueiam todos, ou melhor, vagueiam em trevas.
Eu te pergunto, acaso são cegos? São cegos? Caminham sem saber para onde é que estão indo? Talvez, né? A questão aqui, eu vou te dizer e vou pontuar primeiro dizendo quem é os que sabem. Sabe quem é os que sabem? Olha para o irmão do seu lado aí. Olha, eu não estou fazendo isso aqui, depois ninguém me critica, hein? Porque tem muito dessas pessoas que criticam essa coisa, eu não costumo fazer isso. Mas eu quero que você olhe para ele, só para você ver quem é que sabe. Quem é que sabe? Quem é que sabe é o povo de Deus. O povo de Deus. Jesus chamou eles de pequeninos. 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 Lá em Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste o quê? As maravilhas que aqueles outros 70 que foram comissionados viram. Poder de Deus, poder de Deus. Os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus. Eles viram Deus operando. Então, olha, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças eu te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, né? Você é quem sabe. E esses que acham que muitos sabem, que às vezes estão se assenhorando das nações para sugar delas, sem compaixão nenhuma, sem nenhum tipo de misericórdia, não sabem de nada, não sabem de nada. Por que eles não sabem? Por que eles não entendem? Por que eles não enxergam? Por que eles fazem vacilar toda a terra? Por que eles desestruturam todo o sistema social, às vezes? Por que eles fazem isso? Porque não enxergam espiritualmente. O problema deles é cegueira espiritual. Os olhos deles estão vendados. Vendados. Não do bom sentido ali da estátua da justiça, né? Julgando imparcialmente. Não, estão vendados no sentido de não conhecer as coisas de Deus. O que eles não sabem? Olha, toda autoridade é derivada de Deus. Só são autoridades porque Deus assim o quis. Eles não sabem, não veem, não enxergam que a condição espiritual deles é de mortos espiritualmente. Estão debaixo da soberania de Deus, não sabem disso, mas um dia, mesmo não sabendo disso, vão ter que prestar contas a Deus, contas dessa mordomia. Quem são eles? São esses deuses com letra minúscula. Falsas autoridades, falsos juízes, falsos governantes, de todas as eras. Eu não estou aqui apontando o nome de ninguém, nem quero fazer isso. E se você quiser saber, nem importa para a gente. Nem importa. Eles não sabem que eles são homens, são frágeis, são sujeitos à morte como qualquer outro homem, independente de Deus tê-los chamado de deuses. Deus disse: olha, vocês são deuses. Não importa, são homens, vão morrer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha, todo poder é transitório e será julgado por Deus na eternidade. Verso 6, olha, eu disse, é Deus quem está dizendo: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Quer dizer, esses homens estão debaixo da soberania de Deus.
Todavia, como homens, esses homens não enxergam a fragilidade da vida humana, a fragilidade deles. Normalmente, esquecem que existe uma palavrinha muito importante. Essa palavrinha é humildade. Quanto mais você sobe, mais humilde você tem que ser. Humildade é o senso de reconhecimento das nossas fraquezas. Eles deviam dizer assim: Deus me colocou aqui, mas eu só sou homem. Eu não sou maior do que ninguém. Não sou maior do que ninguém. Verso 7. Todavia, como homens, e qualquer dos príncipes, olha, qualquer aqui é nivelamento, a morte é igual entre os príncipes, para os príncipes, entre príncipes e súditos, é tudo igual. A vez de sucumbir, aqui é grave, quando você vai lá no original, você descobre que é tombar, essas pessoas vão tombar. Eu acho que eu não preciso continuar muito, não. Asaf, no Salmo 82:8, quando ele toma conhecimento disso tudo, ele faz uma coisa, e talvez essa seja a grande lição dessa manhã. Quando homens corruptos, governadores corruptos se assenhoram de uma nação, de um povo, eu pergunto para vocês, o que nós, como igreja, devemos fazer? Teve um teólogo do passado que arquitetou, junto com outras pessoas, a morte de Hitler. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que não defendem isso. Ele foi descoberto, se eu não me engano, ele foi morto. Não sei se foi decapitado, não sei. Mas ele foi morto. Mas o que eu aprendo com o Asaf aqui, é que, quando as coisas fogem do controle, eu não sei se é falar muito, mas talvez seja orar muito. Orar muito. Olha o que Asaf faz. Ele faz um pedido para que Deus intervenha. Acho tão legal quando o pastor Maquilda aqui de cima diz assim, vamos orar para que Deus intervenha, né? Eu olho assim e falo, nossa, mas é tão bonito isso, essa expressão, e ele faz isso muito aqui. Então, Asaf ora pedindo que Deus intervenha e estabeleça a justiça novamente. Só que ele não tinha uma visão assim meio voltada para dentro da casinha dele, né? Não é só para Israel, é para toda a terra, para que Deus, né, estabelecesse o juízo sobre toda a terra, justiça para toda a terra. Olha o que diz aí, olha, levanta-te, juiz de toda a terra, levanta-te, ó Deus, quer dizer Supremo Soberano. Esse daqui é o Supremo, esse é o Supremo. Eu não sei nem por que os homens dizem aqui nos tribunais que existe o Supremo. Se eu fosse eles, arrumavam outro nome. Porque o verdadeiro Supremo está no céu. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança, quer dizer, a possessão de todas as nações. Você tem orado? Você tem apresentado diante de Deus, quando se faz necessário, as injustiças sociais, as injustiças que você sofreu? Vamos ficar de pé.
vamos aplicar isso aqui de uma maneira bem simplesinha. Nunca se esqueça disso. Todo poder é transitório. Todo poder é transitório. Quando você olhar para um governante corrupto, alguém que não tem refletido a glória de Deus e o caráter de Deus, lembre-se que todo poder é transitório. E, agora, é Deus quem estabelece reis e remove reis. Deus remove reis e estabelece estabelece reis. Isso significa, numa visão mais ampla, que às vezes podem ser reis bons ou reis maus. Isso é um outro assunto. Quando Deus coloca ou permite um rei mau, e a gente estuda as Escrituras, a gente acaba descobrindo que é porque aquela nação está precisando de algum tratamento, né? Aquela nação está precisando voltar para Deus. Voltar para Deus. Todo poder é transitório. Todos os atos dos quais um dia alguém recebeu, os quais alguém um dia recebeu autoridade, né? Serão julgados, serão revisados na eternidade. Por último, todas as vezes que as autoridades perverterem as leis, a igreja deve orar, pedindo a Deus que intervenha e restaure a ordem e a justiça. Amém? Pense um pouquinho no que está acontecendo no mundo, às vezes no nosso país. Você entende que Deus é soberano e está sob controle? Qual que é o nosso papel? Orar. Intervenha, Deus. Intervenha, ó Deus. Intervenha, Deus. Você pode orar comigo? Senhor Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Hoje nós aprendemos aqui que o Senhor é o juiz de toda a terra, que Jesus foi nomeado, Senhor, como aquele que estará à frente desses tribunais, Deus, para julgar, e vai julgar retamente, Deus. Que este salmo seja de consolo para nós, em todos os momentos de dificuldade da nossa vida, quando pensarmos, Deus, que as estruturas do mundo estão desabando, que as colunas estão quebrando, Deus, que a gente lembre aqui da Tua palavra, desse salmo, e saibamos, Senhor, que um dia na eternidade, o Senhor resolverá tudo isso, Deus. Abençoa o nosso povo, abençoa as nações da terra, Senhor. Não deixe que maus governantes se assenhoriem do povo, não, Senhor. Antes, intervenha, Senhor. Remove reis, estabelece reis, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.